Saúde o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Aleluia. Para aqueles que estiverem ouvindo ou assistindo pelo YouTube, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e também ative a opção de todos no sininho. A palavra de hoje o Senhor nos deu, está em Daniel capítulo 6, a partir do versículo 5. Faz algum tempo que o Senhor não me levava mais para esta palavra, mas hoje aprove o Senhor falar-nos através desta palavra mais uma vez. Aleluia! E de forma diferente. Daniel capítulo 6, versículo 5. Aleluia! Que tem o tema Daniel na cova dos leões. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, ó rei Dário, por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Glória a Deus. Creio que os irmãos, que as irmãs já conhecem a história de Daniel, um dos cativos de Judá, que foi levado para a Babilônia ainda criança, que provavelmente teve seus pais mortos na invasão do rei da Babilônia e seus exércitos em Jerusalém, em Judá. E ele e seus 3 amigos, que receberam nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e o próprio Daniel, que era chamado por Beltesazar, aleluia, já foram logo de cara experimentados pelos homens e de certa forma por Deus ao chegar na Babilônia, porque ali todos os, possamos dizer, os mancebos, os príncipes do rei, provavam do manjar real, do manjar do rei. Mas Daniel disse para o copeiro que não, que ele e seus amigos não iriam comer do manjar de vinho, de comida de rei, não. Iam comer somente legumes. E com 10 dias o copeiro poderia voltar ali, que ia haver diferença deles para aqueles que comiam do manjar. E quando o copeiro veio, se surpreendeu e disse: os jovens de Judá estão mais robustos, mais fortes, pele alvas, estão mais
apresentáveis do que os príncipes do rei. E ali começou-se desenrolar a história de Daniel e seus amigos e seus conterrâneos em Babilônia, e começou-se também já a inveja daqueles que já habitavam na Babilônia. E Daniel foi crescendo no reino ao ponto de ele chegar a ser um dos 3 príncipes mais poderosos da Babilônia. Assim como José foi governador em todo o Egito, só estava abaixo de Faraó, havia ali também Daniel e mais 2 príncipes, eles estavam somente abaixo de Dário, o rei persa que estava comandando, governando a Babilônia. Aleluia. E o rei ainda pensava de elevar Daniel a mais um cargo, colocar ele acima dos outros 2 príncipes e somente abaixo do rei, como se fosse um governador da Babilônia. Aleluia, que mandassem todos os outros, inclusive nos outros 2 príncipes que estavam ali, junto com ele naquela hierarquia. Aleluia. Mas isso causou inveja, porque Daniel era um homem que era fiel, tinha suas 3 orações por dia. Não deixava de orar, faça chuva, faça sol, ele continuava orando 3 vezes por dia, e era fiel ao rei também. E o rei se agradara muito de Daniel. Aleluia, que eu entro na parte que Deus quer falar conosco. A nossa fidelidade para com Deus, o nosso amor para com o próximo, isso incomoda muita gente. Porque Satanás entra nos corpos, na mente, no coração das pessoas para se levantar contra nós, porque nós buscamos obedecer a Deus e amar o nosso próximo. Aleluia, foi os mandamentos maiores que Jesus deixou para nós: amar a Deus acima de tudo, obedecendo a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e amar o próximo como a nós mesmos. Quando nós praticamos esses dois mandamentos que Jesus diz que são os maiores, o inimigo se levanta com fúria e quer acabar com a nossa vida, quer tirar a nossa paz, quer tirar o nosso sossego, quer nos ver chorar, quer nos ver preocupados, ansiosos, perturbados de alma e de espírito. Mas ele não consegue, porque tem um Deus que vela por nós, um Deus que nos guarda, que nos protege. Ele é o Todo-Poderoso. E assim levantaram contra Daniel, criaram um edito, ali se juntaram, como nós lemos no versículo 5. Eles disse: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Não achavam falha nele, porque Daniel ali era a representação de Jesus Cristo, que também não tem falha. Então inventaram uma falha, uma lei contra o Deus de Daniel, proibindo o homem de orar e de pedir qualquer coisa a qualquer Deus ou a qualquer homem durante 30 dias, sabendo eles que Daniel não ia deixar nem de orar e nem de pedir nada ao seu Deus. Este certamente agora pegamos ele, mas se enganaram, porque o Deus de Daniel ouvia as orações de Daniel. O Deus de Daniel entrou com seu anjo na cova dos leões e nada aconteceu a Daniel. Aleluia. E ali se juntaram, como nós lemos no versículo 7. No versículo 6, príncipes, prefeitos, presidentes, capitães, governadores, todo tipo de autoridade que tinha ali abaixo do rei, se juntou contra Daniel. Se juntou contra Daniel. Já contei isso aqui, meu senhor manda contar de novo. Quando a gente estava tomando conta de uma obra em Itaperaba, se juntou ali também as autoridades abaixo de nós, que estava ali. Se juntaram 7 obreiros e nos tiraram da frente daquela obra. Fizeram uma reunião depois do culto de Santa Ceia, como fizeram com Jesus.
fizeram uma reunião, chamaram o pastor presidente e nos tiraram da frente da obra. E assim também se juntaram essas autoridades abaixo de Daniel, e até iguais, né? Porque também naquela época eu era também obreiro, e foi obreiros que estavam na mesma classe que eu, de obreiros, né? Que nos tiraram de lá. E aqui havia 2 príncipes que estavam na mesma classe de Daniel também, e os outros, né? Governadores, presidentes, prefeitos, toda aquela classe de autoridade se juntou para acabar com a vida de Daniel. Foi ainda pior, porque a mim eles somente tiraram, né? Se fosse outra pessoa com a mente fraca, com juízo fraco, podia ter dado uma depressão, podia ter perdido a vida também, né? Ou tirado a própria vida. Mas Deus teve misericórdia de nós, nos deu força. Isso hoje é página virada. Mas contra Daniel não tentaram diretamente contra a vida dele. Lançaram ele na cova dos leões para ele morrer. E eles não poder mais ouvir falar de Daniel e nem olhar mais para ele. Tem gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que se pudesse também não olhava mais para nós e nem ouvia mais a nossa voz. Se pudesse já tinha nos matado. Mas Deus, com a sua mão poderosa, não deixa que toque nem sequer em um fio do nosso cabelo. Ele disse que nem um fio do nosso cabelo ou da nossa cabeça perecerá, se nós formos fiel a Ele. Aleluia. E enganaram o rei Dário, né? Tapearam o rei, o ego do rei subiu, ele assinou o edito, confirmou, né, aquela lei. E o que aconteceu com Daniel? Soube que estava assinada aquela lei e que aquele edito já estava confirmado. Daniel, versículo 10 do capítulo 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, quando soube da notícia, não mudou nada. Aí foi que ele foi orar. Aí foi que ele dobrou o joelho e continuou a dar graças a Deus, dar louvores a Deus, fazer suas petições a Deus. Então, quanto mais perseguição vier contra nós, quanto mais tentarem contra a nossa vida, é que nós devemos orar. Pegar o exemplo de Daniel para nós, que quando ele soube que estavam tramando, ele não podia orar mais, aí foi que ele orou. Quando ele soube que queriam matar ele, queriam que os leões comessem ele vivo, devorassem ele vivo, comessem ele vivo, aí foi que ele orou mais ainda. E Deus ouviu a oração dele, foi lá e livrou ele da boca dos leões. Então, quanto mais nos persegue, quanto mais abrem cova para nós, quanto mais lança a gente na cova dos leões, quanto mais lança a gente na fornalha, quanto mais lançam a gente no calabouço, na cisterna, na prisão, aí é que nós temos que orar, como Paulo e Silas também fez. Um disse eu louvo, outro disse eu oro, e Deus foi lá e abriu as prisões e tirou eles de lá. E Daniel orou, e eu creio que também no momento que Daniel caiu naquela cova, ele também orou. E Deus livrou tanto Daniel como a Paulo e a Silas, como também Sadraque, Mesaque e Abednego, porque foram servos fiéis. Falou, nós morremos, mas não adoramos ao homem, só adoramos ao Deus de Israel. É isso que Ele quer de nós. Aleluia. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. O homem pode até criar a lei, fechar a porta das igrejas, fechar a porta das igrejas, proibir de ler a Bíblia, proibir de orar, mas aí é que você tem que orar. E se tiver Bíblia ainda, é aí que você tem que ler, é aí que você tem que jejuar, é aí que você tem que santificar, para que você venha
resistir no dia mau, para que você venha permanecer de pé diante de todas as provações, perseguições e lutas, e calúnias, e ataques do inimigo. Aí é que nós temos, quanto mais levante vier contra nós, aí que nós temos que orar, que jejuar e que santificar, e que ler a palavra e louvar a Deus. Então guarde essa palavra. Quanto mais o inimigo se levantar contra você, as pessoas se levantarem contra você, aí é que você deve buscar mais a Deus ainda, e se apegar ao Senhor e à sua palavra, e obedecer a sua palavra cada dia mais, e orar cada dia mais, e você irá vencer, aleluia, as batalhas da vida, porque aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Guarde essa palavra, que Deus vos abençoe em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.